Muito bem, estamos com a segunda parte do nosso Sala de Visita e recebendo neste momento para a segunda parte do nosso programa, ele que é um grande nome da música de Santa Catarina e foi uma das primeiras bandas a serem formadas na nossa região. Estamos recebendo o Toninho Dias e dizer para ele que é uma satisfação recebê-lo aqui no programa, receber na RTV esse espaço que a direção de nossa emissora disponibilizou para mostrar um pouco dos talentos da nossa região, pessoas que contribuíram nas mais diversas áreas, na área da cultura, na área da música e mais especificamente nos mais diversos segmentos, na cultura e nos mais diversos segmentos, na música, na arte, nas mais diversas expressões. Conversamos então agora há pouco com o professor Lourenço Miller, maestro, e na sequência então com o Toninho. Toninho, uma satisfação te receber aqui no nosso Sala de Visitas. Prazer é meu, Ramon. Estamos aí para falar um pouquinho da história da música, né? Em Braço Norte, na região. Inicialmente, Toninho, como a gente tem feito com os nossos convidados, e já começando com o professor Lourenço agora há pouco, nos fala um pouquinho sobre a tua origem, a infância, os pais. Né? A gente sabe que a família Dias tem um nome bastante forte ligado à cultura e à arte. Eu nasci no Guatá, um distrito de Lauro Miller, né? E vim para Braço Norte, deveria ter aí uns 13 anos e pouco, né? Mas a gente já tinha começado na música na época, quando era criança, lá tinha um vizinho, um amigo, outro garoto que tocava cavaquinho, e a gente foi aprendeu a tocar cavaquinho, já se interessou um pouco pela música e aprendeu um pouquinho a tocar, e daí começou ali, no caso. Como foram os primeiros 13 anos em Guatá? É uma operária, como se dizia na época, né? É mineração, né? E como os outros... Seu pai era mineiro? Sim, meu pai era mineiro. E como uma operária, como se diz, quer dizer, gurizada, né? E normal, estudava, jogava bola e outras coisas. E fazia bagunça, e como todo mundo, é isso aí. A família tem ligação com música? Não, na verdade, da família do meu pai, né, que são, digamos, né, Dias, portugueses, eles não têm muita ligação com a música. Já a minha mãe, que o meu avô era Zomer e a minha avó Maffei, então da parte da minha mãe, dos italianos, já era envolvido com música, assim. Não, assim, conjunto, porque naquela época, antigamente, era um pouco diferente, né, mas eu tinha um tio que tocava gaitinha de boca, né? E tinha outro que tocava violão, né? Eu tinha uns parentes lá metidos a cantar, inclusive a minha mãe até cantava, sabia fazer, né, várias vozes e tal, e tenha puxado um pouquinho do italiano, digamos, o dom musical. Naquela época, quem trabalhava ou morava na região de Lauro Miller, Guatá, Barro Branco, tinha ligação com as minas. O seu pai tinha algum contato, trabalhava também como mineiro? Não, o pai trabalhou na mina, né, muitos anos, ele foi aposentado da mina, né? Inclusive eu tinha um tio, né, que ele tinha uma mineração dessa, né? Mas seguindo em frente, já em criança mesmo, né, a gente começou a até cantar no rádio, tal, com cavaquinho e tal, né? Vinha Lauro Miller, onde era a Rádio Cruz de Malta na época, né? E vinha cantar com cavaquinho ali umas músicas. Aliás, a Rádio Cruz de Malta foi uma das primeiras a serem instaladas aqui na região, né? A Rádio Guarujá, que é de Orleans, e a Rádio Cruz de Malta em Lauro Miller. E naquele tempo, as apresentações das músicas no rádio eram com auditório? Sim, era com auditório, né? Na época, existia um programa chamado Domingo Alegre, que até quem fazia era o Nhochico, no caso, né? Miro Mendes, que é o nome dele. Então fazia não só na sede em Lauro Miller, como fazia às vezes no Guatá, em Barro Branco e tal, né? Ia mudando os locais assim, né? Era um programa ao vivo assim. Você se considera nascido num berço da cultura? Porque Lauro Miller, Pedro Raimundo, se não me falha a memória, nasceu em Lauro Miller, ou a família morou por ali? Não, inclusive tem a casa do Pedro Raimundo ali, ele né? morou, digamos, no final da vida, né? Uma parte, porque eu não tenho certeza, mas eu creio que o Pedro Raimundo, ele é de Maruí.
Isso. Então, a origem dele é Imaruí. Eu não tenho certeza, mas me parece que é isso aí. Depois ele morou uns tempos em Lauro Miller e depois, se eu não me engano, eu acho que ele deve ter morrido no Rio de Janeiro, né? São detalhes assim que a gente também não lembra bem, porque a vida atribulada também a gente não se... Como os outros vai esquecer. E era muito pequeno também, né? Não. Na verdade, Pedro Raimundo morreu não faz muito tempo. Isso é. Né? Então, quer dizer, eu já estava aqui, né? Mas eu digo que naquele momento de contato lá, quando vocês saíram de Lauro Miller, ele não tinha nenhum contato com Lauro Miller ainda? Não, que eu saiba não, porque na verdade a gente era muito pequeno no caso, né? Era criança, né? Era envolvido com música, mas não tinha até nem esse conhecimento, porque a gente começou, digamos, a escutar rádio, naquela época era o que era a velha guarda, né, que existia, né, digamos, o sertanejo, o caipira, digamos, da época, né, depois a bossa nova e a jovem guarda e depois a MPB. Então isso aí foi que a gente começou a escutar, digamos, quando era criança no rádio, né. E depois. O que se cantava naquele tempo nos bailes? Não. Aí nos bailes já foi bem depois, né? Não faço ideia, não, porque a gente não ia baile, a gente era criança, no caso. Mas né? Você não chegou a tocar baile? Não, eu era muito pequeno, no caso, e eu lembro, digamos, de quem se escutava no rádio naquela época. Digamos, por exemplo, Altemar Dutra, no caso Nelson Gonçalves, né, digamos, Teixeirinha, era um Brasil Tinoco, digamos, quando a gente escutava no rádio esse tipo de música. Era um Brasil bem pop naquele tempo. Sim, né? A música popular brasileira. O sertanejo naquele tempo, o caipira veio bem depois. Sim. Caipira, não. O sertanejo depois aí era 70 e 80 que começou, no caso, até na sequência a gente pode comentar sobre esse assunto, no caso, né? Mas na época, então a gente sabia, era criança, tinha os bailes, né, com orquestras, conjuntos assim mais populares, né, então esse estilo, digamos, da velha guarda, e daí depois também com a jovem guarda também, daí que se começou a escutar Roberto Carlos, né, e por aí afora. Por que a família decidiu mudar para Braço do Norte, você lembra? Não, até porque, na verdade, as opções, porque primeiro, quer dizer, as famílias tinham mais filhos do que hoje, né? Então, quer dizer, numa hora que quem trabalhava na mina, o pai, digamos, né, ou como o pai de tantas outras famílias, no caso, se aposentavam, depois seria complicado para os filhos estudarem, empregos, então é onde todo mundo saía, né, digamos, de Lauro Miller, que ia muito para Criciúma, Joinville, muita gente, no caso, Blumenau, né, e a gente, como já tinha até alguns conhecidos aqui, a gente veio para Braço Norte. Lauro Miller já foi maior do que é hoje, né, Toninho? Eu não sei, a gente não está por dentro, digamos, da população, né, mas, digamos, se tu pegar, por exemplo, o Guatá, teve época, eu acho que tinha mais alunos, digamos, na escola do que na própria sede de Lauro Miller, no caso, né? Então, hoje não, hoje já cresceu um pouco mais também, né? Porque diversificou bastante a economia, né? Não é só a mineração, né? Vai surgindo outras coisas também. A mudança da família para Braço do Norte não teve nada a ver com o momento de dificuldade para o setor de extração de minério? Do carvão não, é porque de uma época... Foi por conta disso mesmo? Sim, claro, o pai se aposentou e tal, uma opção de filho, e daí as opções, daí a gente era tudo pequeno lá, então se resolveu mudar de lugar, no caso. E aí o seu verdadeiro contato com a música aconteceu em Braço do Norte? Não, depois, mais tarde, que a gente já era envolvido com o cavaquinho, com a música e tal, e daí, depois, mais tarde aqui, que a gente, com os conhecidos, começou a se envolver, assim, com música e tal, né? Mas conjunto, daí foi um pouco mais tarde, daí. E aí depois, você veio crescendo, ficou jovem, quando começou a tocar, estava com que idade? Eu comecei... conjunto, daí já devia ter uns 15, 16 anos. Não tocou com ninguém como músico de banda, de outra banda? Não, a gente começou, no caso, né, se eu não me engano, eram os imitantes do conjunto, né, que era eu, o Bento e o Adolfo, no caso, né, e eu tocava guitarra, o Adolfo bateria e o Bento gaita, no caso, né, e os filhos da dona Bertinha, né, até por sinal era muito amiga da gente, né, ela morreu, deve fazer uns 3, 4 anos, com mais de 80 anos, e a gente começou, digamos, tocando baile, e foi ali, no caso, né? E o Adolfo é meu parente? Eles são teu parente. É primo de primeiro grau do meu pai. Sim. E a nossa família é uma família de músicos também. Não, até inclusive, por isso que a gente até tem, digamos, com a tua família, né? A gente até tem bastante amizade e conhecimento. Na verdade, eu devo conhecer como diz a tua família toda, digamos, dos teus parentes,
né? Por causa até dessa amizade que a gente tinha, digamos, com o Bento e o Adolfo, no caso, né? E os filhos da dona Bertinha, no caso, né? Que a gente até ia muito no Rio Bonito também, onde tinha a maioria dos parentes ali e tal. Então a gente tem uma amizade grande, né? Por causa disso. A banda era do Adolfo e do Bento? Era do Bento, era deles. Aí vocês chegaram a tocar muito tempo juntos? Ah, tocamos, eu acho, uns 2, 3 anos, por aí assim, né? Depois é que eu comecei, daí o meu conjunto, os Terríveis, daí no caso. Os bailes eram em casa, era em salões, festas? Não, como é que vocês... não, é como os outros, lógico, até em estufa, ranchos e tal, em salões, né? Então, naquela época era um pouquinho diferente, né? Onde dava para fazer um bailezinho, o pessoal promovia ali uma domingueira, um bailezinho, né? E casamentos também, naquela época também se tocava. E o instrumento naquele tempo tinha que ser um instrumento de muito som, porque equipamento eletrônico tinha muito pouco. Não, mas é porque naquela época, como hoje que tem essa estrutura diferente, muito barulho, mas naquela época o pessoal era acostumado com pouco som, no caso, né? Então, tu tinha um amplificadorzinho pequenininho ali, né? Tu ligava a guitarra, a bateria não precisava nada de microfones e tal, e acordeon também não, né? Então, depois conforme foi surgindo mais a evolução, né, da eletrônica, e daí foi se melhorando depois, né? Um baile com 150 pessoas era um baile de médio, grande porte? Mas se tu voltar, se for um pouquinho para frente disso aí, por exemplo, no salão paroquial aqui da nossa cidade, bailes de fim de ano que a gente tocava ali, era 1.000, 1.500 pessoas num baile ali. Mas isso muito depois, né? Isso alguns anos depois? Alguns anos depois, não muitos, digamos, alguns anos, né? É porque eu lembro que eu era pequeno e o ônibus da banda ficava em frente ao salão paroquial e já eram bailes de grandes festas. Não, sim, realmente muita gente, né? E a aparelhagem, no entanto, era uma aparelhagem da época, no caso, né? Cada instrumento tinha o seu aparelho, o seu amplificador, né? Digamos, 4 caixinhas de voz, um tripé tal, assim, para que o som fosse mais longe. Então a aparelhagem naquela época era isso aí, né? Todas as bandas tinham esse tipo de aparelhagem. Muito bem, vamos uma pequena pausa no nosso Sala de Visita e a gente volta em seguidinha continuando a nossa conversa com Toninho Dias, ele que é um grande nome da música, e eu sempre digo que para a gente é uma satisfação conhecê-lo, porque ele tem uma história realmente grandiosa, de muitos bailes por todo o sul de Santa Catarina, tocou com diversos artistas, e depois do intervalo ele volta conversando com a gente, contando muito mais da sua vida, contando muito mais para você que acompanha o nosso Sala de Visita através da RTV. Já.